Boa noite aos irmãos. Deus possa nos abençoar e nos conduzir em graça. Irmãos, dentro da perspectiva cristã, a depressão é uma queda acentuada do humor, associada a pensamentos e sentimentos ruins, ou uma atitude que não há esperança, que se torna o motivo da pessoa deixar de lidar com as coisas importantes da sua vida. Em outras palavras, a pessoa vive uma inatividade, até por coisas que ela tem prazer. Alguém tomado por sentimentos depressivos deixa de agir, ela passa a desistir, ela não quer lutar e ela se entrega completamente a estes sentimentos ruins. Este é um momento crítico, onde a necessidade de reagir é vital. A grande questão aqui é agir por fé. Isso significa dizer que precisamos fazer o que é necessário, trabalhar, se levantar, caminhar, mesmo que o sentimento nos empurre para ficarmos num quarto isolado, trancados, sem querer contato, sem querer ver o sol. É isso que podemos ver claramente Deus fazendo com o profeta Elias, que queria apenas dormir, fugir, ficar numa caverna, no escuro, escondido. Contudo, Deus diz: levanta, Elias, o que fazes aqui? Come, anda, faz. Esse é o grande desafio, entre eu ter que seguir sentimentos ou ter que seguir a voz de Deus, confiar nele e seguir em frente. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias para 1 Reis, capítulo 19, que estamos estudando. É o primeiro personagem bíblico que estamos estudando para tirar lições sobre a ansiedade. 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 9 hoje. 1 Reis, capítulo 19. A partir do versículo 9 diz assim a palavra do Senhor: ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois de um fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o seu rosto no manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derribaram teus altares, mataram teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissim, ungirás, rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. E também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Ajude-nos, ó Pai, nessa noite a entendê-la. Nós sabemos, ó Pai, que este livro não é um livro comum, é a tua palavra. Ela tem a dimensão espiritual.
E, ó Deus, sem a ação do Teu Santo Espírito, não há como compreendermos, de maneira a ter significado espiritual, sentido para nossas vidas. Pai amado, ajude-nos que nessa noite possamos entender, especialmente, Pai amado, quando estamos tratando deste tema, a depressão, um problema que tem levado muitas pessoas, inclusive, a tirar a sua própria vida. Que a Tua palavra encontre esses corações, ó Deus, e possa levá-los a Ti. E o Senhor possa, ó Deus, arrancar essas pessoas desses sentimentos ruins, livrar, ó Deus, desses sentimentos e dar paz a esses corações. Também a nós, ó Pai, nos ajude a lidarmos com as situações da vida, sofrimento, perdas, dificuldades, provações, lutas, a lidarmos com isso, mediante o fortalecimento da Tua palavra, e também para ajudarmos outras pessoas. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Depressão, estamos estudando uma análise bíblica e o primeiro personagem que estamos vendo é o profeta Elias. A gente diria, irmãos, que o profeta Elias é um clássico para estudarmos este tema. Além dele, encontramos nas Escrituras vários dos sentimentos associados à depressão. E podemos perceber isso em alguns personagens bíblicos que, frente ao sofrimento da vida, apresentaram sintomas característicos da depressão, inclusive com hábitos também pecaminosos. Já deixamos claro aqui também, irmãos, tal como a ansiedade, que nem toda depressão é pecado. Vimos vários fatores que podem contribuir para a depressão. E também falamos que a medicina deixa claro que ela é um resultado de uma complexa interação de fatores, né? Sociais, psicológicos e biológicos. A ciência admite que as causas são ainda amplamente desconhecidas. Começamos a trabalhar, irmãos, nas duas últimas quartas, o profeta Elias, um personagem bíblico que apresentou vários desses sintomas. E começamos a ver alguns problemas que ele enfrentou, especialmente aqui no capítulo 19. O primeiro problema que ele enfrentou foi o medo, no capítulo 19, versículo 1 a 3. E ele era um profeta, irmãos, de feitos extraordinários. Poderíamos dizer que no enfrentamento dos 450 profetas de Baal, Elias chegou ao ápice dos feitos com Deus. Algo extraordinário foi feito. Mas esse fato não mudou Acabe e Jezabel. E aí Jezabel, furiosa porquanto ela era alguém submissa à adoração a Baal e também sacerdotisa dele, que estava governando Israel, isso chama muita atenção, ela ameaçou o profeta. E ele, irmãos, talvez imaginando que nada mais era possível fazer, que se de acordo com aquele feito extraordinário ela não mudou, não havia mais nada que mudasse ela e Acabe. E aí, irmãos, então ele, com medo dessa ameaça, fugiu para uma caverna e queria a morte, queria apenas dormir e não mais prosseguir. Irmãos, Elias desistiu de viver diante desta ameaça. O outro problema que vimos de Elias, irmãos, foi a desesperança, ou a falta de esperança. Ele olhou a situação e disse, não há o que fazer. E aí ele fugiu e pediu várias vezes a morte. Dizia, eu não sou melhor do que ninguém, nem dos meus pais. Tira minha vida. Ele falou isso a Deus. E o terceiro problema que vimos também de Elias é que ele fez uma análise equivocada do agir de Deus. Ele olhou as circunstâncias e disse, isso aqui é o fim, isso aqui acabou, não há o que mudar, as circunstâncias são desfavoráveis e não há o que fazer. Ele imaginou isso. E aí, em relação a Deus, ele pensou, o silêncio de Deus é sinal de que Deus não vai fazer mais nada. Ele não está trabalhando.
Ele até, irmãos, poderíamos dizer que ele agiu aqui como um ateu, como se Deus não existisse mais. E aí Deus aparece, fala com ele e faz uma pergunta muito interessante: Elias, o que fazes aqui? Mas essa pergunta era o trabalhar de Deus para que Elias pudesse enxergar o seu estado. É tal quando a gente pergunta para alguém: por que você está assim? Qual a razão? A pessoa poderia dizer: é por causa disso e disso outro. Mas você diz: e Deus? Como é que está nessa situação? Quem é Ele para você e o que Ele está fazendo? Deus pergunta para Elias: o que fazes aqui, Elias? Tanto para que Elias pudesse entender a sua condição, como também ele pudesse, vamos, desabafar. A oportunidade que Deus deu para ele abrir o coração e falar para Deus aquilo que ele estava sentindo. E aí, irmão, Deus deu uma grande lição para Elias, que também é para nós. Através daqueles fenômenos que aconteceu, um vento, um terremoto, um fogo, e Deus não falou com o profeta Elias, para mostrar que Deus não trabalha apenas com algo milagroso, sobrenatural. Irmãos, Deus trabalha de maneira natural. Às vezes as coisas estão acontecendo e eu não posso perceber. Será que vai mudar aquela situação? Será que Deus está fazendo algo pela minha família, por aquela pessoa que está doente, por esse meu problema financeiro? Será que Deus está fazendo algo? Deus está trabalhando, irmãos. O fato de eu não perceber as coisas não significa dizer que Deus não está trabalhando. Eu não posso entrar em desespero porque eu não posso ver as coisas. Eu devo confiar em Deus, porque Ele trabalha. E Ele trabalha às vezes de modo natural, usando alguém, por exemplo, mudando circunstâncias, por exemplo. Eu não posso perceber a grandeza desse trabalho de Deus, mas nós podemos ter certeza que Ele está trabalhando. Ele é misericordioso, e Ele tratou o seu servo aqui com paciência, porque Ele poderia deixar, irmãos, Elias lá na caverna e dizer: eu vou chamar outro para fazer a obra, eu não dependo de ninguém, sou autossuficiente. Mas Ele tratou o profeta: vem cá, Elias, o que fazes aqui? Vem que eu vou falar contigo agora. Falou ao coração de Elias. Ele sai da caverna e ouve a Deus, e Deus agora vai trabalhar um outro problema dele, que é o último, que Elias, irmão, desistiu de lutar, e é o problema da depressão. Um fator marcante de alguém depressivo, sabe qual é? A inatividade. A pessoa não quer fazer mais nada. O seu ambiente é o escuro e não fazer mais. Você acredita que a pessoa com depressão, nem o cuidado com as coisas elementares, pessoais do seu cuidado, ela quer fazer? Tomar banho, se alimentar, e essas coisas, num estado crítico, chega a esse ponto. Mas o que leva a pessoa a isso, irmãos, começa no pensamento, aquilo que ela está sentindo, e é isso que Deus vai trabalhar aqui. Deus olhou para o profeta e começa agora a trabalhar esse problema de desistir de lutar. Deus fala com ele: que fazes aqui, Elias? Irmão, se nós formos pensar nessa pergunta de Deus, que fazes aqui, Elias? Que resposta você daria? Qual seria a resposta analisando a vida de Elias e aonde ele estava, o que estava fazendo dentro de uma caverna, quando Deus pergunta: que fazes aqui, Elias? Sabe qual seria a resposta, irmão? Nada, absolutamente nada eu faço aqui. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Essa era a situação de Elias. Essa seria a resposta, sem dúvida. Ele pergunta: o que faz aqui? Nada. Eu nem sei por que eu estou aqui. Um grande servo de Deus agora sem rumo, perdido, parado, sem querer dar um passo, querendo fugir da realidade. Olha o que acontece com Elias, irmãos. Ele está preso no passado, pensando nas coisas que aconteceram e não querendo viver o presente. Ele preso no passado, e o passado angustiando ele, e ele dizendo: eu não quero viver o presente, dormir e querer a morte.
Esses são dois fatores que nos levam a ver claramente que ele não queria viver o presente. E Deus trabalha isso. Normalmente é o que acontece quando alguém está nesse estado, enfrenta um problema e fica abalado. Ficamos parados, não temos forças para nada, não queremos agir, mas permanecer num estado de inércia. Deixa eu trancado aqui, ninguém fala comigo, eu não quero contato com ninguém, eu não quero nada. Isso me faz lembrar, sabe de quem também? De Josué. É interessante como Deus trabalha com Josué também. Josué foi, irmãos, para derrotar a cidade de Ai, e ele tinha certeza que iria derrotar a cidade de Ai. Quando ele chegou lá, foi derrotado. E aí Josué rasga sua veste, se prostra e começa, parece que chorar, dizer: Senhor, agora vamos morrer aqui. Deus olha para Josué e diz: Josué, o que tu está fazendo aí prostrado? Para que isso? Se levanta, há um problema, precisa tratar esse problema. Te levanta, o prostrar não vai resolver nada. Te levanta e age. Ele falou com Josué, Josué se levantou, resolveu o problema e a coisa caminhou. E é o que ele faz aqui com Elias. Primeiro, irmão, ele vai trabalhar com Elias, que Elias precisava recomeçar quando ele queria desistir. Olha como ele fala aí no versículo 15: disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Irmão, Deus aqui começa a dar uma nova missão a Elias. Ele fala com ele: sai da caverna, há algo para fazer ainda, não acabou as coisas, há uma missão a cumprir. Eu sempre tenho dito isso, né, que quando eu não tiver mais nada para fazer aqui, irmão, eu já estou no céu, porque acabou o propósito. Enquanto eu estiver aqui, sempre há um propósito. Deus quer realizar algo, quer fazer algo através da minha vida. E ele fala com eles: Elias, volta, caminha, volta ao caminho para o deserto de Damasco. Irmãos, este lugar aqui era o lugar de recomeço. Era o lugar para Elias chegar e dizer: agora eu vou recomeçar e fazer o que Deus está me dizendo. Não era fácil, sabe por quê? Tinha vários sentimentos na cabeça de ele dizendo: olha, fica aí, não sai, pede a morte, tenta fugir da realidade. Sentimentos na sua cabeça estavam lhe dominando. Ele diz: olha, sai, anda, caminha para o deserto de Damasco. Era o recomeço. Embora seu sentimento não queria que ele fizesse algo, mas agora era vital obedecer a Deus. Essa é uma diferença, irmãos, que eu e você precisamos fazer. A diferença entre o que eu sinto e o que eu devo fazer. A diferença entre esses sentimentos ruins e o que Deus me ensina. A pergunta é: será que Deus quer que eu viva uma vida assim, dominada e esmagada por sentimentos depressivos, de maneira que eu não queira fazer nada? Será que é isso que Deus quer? Elias precisava voltar, irmãos. Deus lhe comissionou agora a outras tarefas. Aliás, Elias era o profeta de Deus. E o que era um profeta? O profeta era alguém que era mandado por Deus para levar sua palavra. Era alguém, irmãos, que não tinha vontade própria, mas ele seguia exatamente a ordem de Deus. Deus diz: olha, Elias, vai e faz, te levanta, há uma nova mensagem para ti, um recomeço. Ele precisava obedecer. É um ponto-chave aqui, irmão, na vida de Elias. Decidir entre seguir sentimentos e submeter-se à vontade de Deus. Decidir entre desistir e seguir, parar ou caminhar, deixar ou fazer. Era o que ele precisava entender. Deus estava com ele, Deus estava falando com ele, e ele precisava se levantar. Então Deus trabalha, irmãos, com Elias aqui o recomeço, mas também Deus apresenta um plano que ele precisava confiar. Olhe comigo aí o versículo 15,
Final do versículo 15 e o versículo 16. Em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Irmãos, percebam aqui o plano de Deus. Deus tem um plano para tratar, inclusive Acabe e Jezabel. Um plano para tratar também a própria dificuldade que o povo de Israel estava tendo na sua relação com Deus. Em outras palavras, irmãos, também Deus estava tratando aqui as dificuldades do seu profeta Elias. E qual era? O medo, a falta de esperança, uma percepção errada das circunstâncias. Deus está tratando exatamente esses problemas aqui, porque Ele traz um plano. Diz: olha, esse é o plano. Tu vai chegar e vai ungir Azael, rei sobre a Síria. Irmãos, a Síria era um reino gentil, pagão. Nem era o povo de Deus. Mas perceba aqui como Deus está atuando, inclusive em um reino que nem é Israel. Tal é o plano do Senhor sobre todas as coisas, que nada foge ao controle dele. Tem tudo em suas mãos. Então unge Azael, rei sobre a Síria. Depois, irmão, Jeú vai ungir no lugar de quem? De Acabe e Jezabel. Por que vai ungir? Porque ele vai realmente fazer o que com Acabe e Jezabel? Vai acabar com eles, que era o medo do profeta Elias. Então vai tratar Síria, que mais tarde, irmãos, vai ter abertura aqui para a Assíria, que vai ser a nação que vai levar cativo as 10 tribos de Israel, porque Deus também está tratando o seu povo aqui. E também, irmãos, Deus por fim manda que ele faça o chamado de Eliseu, que vai ficar no lugar dele. Todo o plano de Deus revelado agora ao seu profeta. Olha, esse é o plano. Já estava estabelecido. Por que o desespero? Por que o medo? Se há um plano a ser feito. E sabe, irmãos, que é interessante? Deus incluiu o profeta Elias neste plano. Ele iria começar a execução deste plano, ungindo estes homens, estabelecendo eles nesses lugares. O profeta Elias, incluído nesse plano de Deus, tinha algo para ele fazer. Não era algo pequeno, era algo que Deus iria realizar. E olhe comigo aí o cumprimento desse plano, versículo de número 17. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Irmãos, os problemas serão eliminados. Esse plano de Deus aqui, irmãos, com a morte do último personagem aqui, Eliseu, eliminou, erradicou o baalismo de Israel, adoração a Baal. Deus está tratando esse problema aqui da adoração a Baal, e ele incluiu seu profeta para iniciar esse processo. Aquilo que, irmãos, então, Elias fez no enfrentamento dos 450 profetas, não foi algo em vão, foi algo proveitoso, foi algo que honrou a Deus e que iria ter um segundo plano para esse propósito. Então Deus cumpriu, Deus estabeleceu um plano, e esse plano se cumpriu. Irmãos, e por fim, Elias precisava entender a soberania de Deus. Olhe comigo o versículo 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Você lembra que Elias já havia dito para Deus? O que foi que ele disse para Deus? Que todos em Israel haviam abandonado o Senhor. Que somente Elias era zeloso e extremo para com o Senhor. E queriam matar Elias. Irmãos, Elias se achava o último biscoito do pacote, né?
que ele era exclusivo, só ele era fiel, não existia mais ninguém na terra. Sabe o que é isso? Como nós falamos quarta-feira, é a visão das circunstâncias no olhar da minha perspectiva. Eu olho as coisas conforme eu imagino e planejei. Lembra que ele disse? Só eu fiquei, só querem matar a mim, só eu sirvo a Deus. Esse aqui, irmãos, é um ato de Elias, que a gente diria egocêntrico. Ele não olha as circunstâncias na perspectiva de Deus e talvez esqueceu da soberania do Senhor. Um problema que ele enfrentou. Ao longo de toda a história, Deus sempre tem feito assim. Mesmo que o pecado e a impiedade se alastrem, ou mesmo que no nosso tempo, 2020, muitos se desviem, que a apostasia alcance muitas igrejas, muitos abandonem o Senhor. Mesmo que isso aconteça, Deus sempre vai preservar quem? Um remanescente fiel. Ele fez isso ao longo da história. E ele está relembrando Elias que ele preservou 7.000 servos dele. Elias era apenas mais um, irmãos, que Deus havia preservado. Porque Deus é soberano. Ele atua de maneira que ele realiza a sua vontade e vai nos conduzindo conforme o seu plano. Quem pode impedir o agir do Senhor? Sabe, sentimentos depressivos nos levam a um mau entendimento da soberania de Deus. Ah, será que Deus está cuidando de mim? Será que Deus está conduzindo a minha vida? Isso é, irmãos, um mau entendimento da soberania de Deus. Ah, pastor, aquilo aconteceu comigo, eu não estou entendendo isso. Por que Deus deixou que isso acontecesse? Um mau entendimento da soberania de Deus. Deus deixou, Deus fez, Deus é soberano. E Elias parece que havia esquecido disso. Perspectiva errada. Você pode olhar Elias, irmãos, aqui, estava chorando e dizendo: só eu sofro, só querem me matar, ninguém gosta de mim, e coisas desse tipo, melhor dizendo. Deus diz: olha, Elias, há motivos para isso. Deus mostra que é soberano. E o termo conservar chama atenção aí, que diz: olha, que eu reservei literalmente para mim essas pessoas. Deus conduziu essas pessoas e reservou elas para que não adorassem a Baal. Um agir soberano do Senhor. Portanto, irmão, diante daquilo que eu passo, dos meus fracassos, das minhas imperfeições, dos meus pecados, da minha indignidade diante do Senhor, isso não frustra e não limita a sua soberania. Ele é soberano e ele tem agido. Ele usou a vida do seu servo. Sabe o que chama atenção também aqui, irmãos? Que Elias deveria entender que o que ele fez com os 450 profetas ali, derrotando eles, foi um ato de que Deus queria que ele fizesse aquilo. Soberania do Senhor. E o que ele fez não foi algo em vão. Não deveria o profeta se frustrar dizendo: não valeu de nada o que aconteceu ali. Valeu. Sabe por quê? Nada que façamos, que venhamos a fazer para Deus é em vão. Nada. Mesmo, irmãos, que eu não possa ver resultados, mesmo que eu não consiga controlar os resultados disso, nada é em vão. Por isso eu não devo ficar triste. Ah, eu fiz aquilo, ninguém se importou, ninguém quis, ninguém veio, e não é em vão. E Paulo fala isso, 1 Coríntios, ele fala disso, que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Por isso não importa se eu faço alguma coisa e ninguém aplaude, ninguém olha, ninguém elogia, eu estou servindo ao Senhor. E Ele é soberano. Eu não vou ficar triste. Não vou deixar que sentimentos ruins possam dominar o meu coração, a minha mente. Porque Deus é soberano. Deus mostra que Elias não estava só, pois o Senhor havia separado pessoas que não haviam adorado a Baal. Inclusive, irmão, o termo que ele usa aí,
e que toda boca que não o beijou. Havia, irmão, naquelas circunstâncias, o ato de beijar a imagem, um sinal de adoração, era um ato comum. Deus preservou essas pessoas ao ponto que nenhum ato na vida delas estava direcionado a Baal, porque só existe um Deus verdadeiro. Por que Elias teve esse sentimento depressivo? Vimos aqui por causa do medo que dominou a sua mente. Ele perdeu a esperança e não conseguia ver Deus agindo. Perdeu a esperança. E aí o que ele fez? Fugiu e se isolou do mundo. Foi para a caverna. E lá queria apenas se lamentar do passado e fugir do presente. Dormindo e não querendo mais viver. Deus então trabalha com Elias. O chamou, o fez refletir o que ele estava fazendo naquele lugar ali. Depois deu uma lição. E depois, irmãos, trabalhou o fato de ele querer desistir de lutar. Ele trabalhou de forma natural. O silêncio de Deus é trabalho de Deus. Não é que Deus não está fazendo nada, está trabalhando. E aí sabe o que acontece, irmãos? Elias obedece. Depois você pode ler em casa. Elias obedece no versículo 19. Ele se levanta e vai e começa a servir a Deus. Cadê a depressão? Cadê o sentimento depressivo? Foram embora. Ele ouviu a Deus e passou a obedecer, a cumprir um plano, a um chamado. E ele foi realizar o chamado de Deus, se levantou e o sentimento depressivo não mais dominavam o profeta de Deus. A grande questão da depressão é a luta na nossa mente. É a luta entre o que sentimos e o que devemos fazer. A depressão tira as forças, a energia, a vontade de viver. Mas a fé em Cristo renova, ela dá força, ela nos faz e nos dá coragem para lutar.